Olá, muito boa noite para todo mundo. Foi com grande satisfação que a comitiva novidadeira do Terra Viva DBO na TV pegou a jardineira na fazenda da Ramada e varou o sertão para chegar aqui nesta parada e poder participar junto com os companheiros e companheiras da reunião dos boiadeiros. E começando então a função, a gente anuncia a apresentação da nossa prosa brideira do dia. A época de fazer festa acabou, o ano novo começou, a gente nem viu, mas o Brasil voltou a funcionar. E com o avançamento do tempo, o janeiro já está chegado nos seus dias derradeiros. Pois a hora agora é boa para assuntar como é que está sendo o comportamento dos nossos principais fregueses no mercado internacional de carne, a China e os Estados Unidos da Norte América, que tiveram participação fundamental nos excelentes resultados registrados pelo setor exportador brasileiro no ano passado. Começando então pelo gigante nortista, de acordo com dados pesquisados pela consultoria Agrifato, só nas 3 primeiras semanas deste mês, os compradores estadunidenses arremataram toda a cota que o Brasil pode vender para lá sem ter de pagar imposto para entrar. Esta rapidez confirma, mais uma vez, que a quantidade determinada pelas autoridades alfandegárias norte-americanas, de míseras 65 mil toneladas, é injustamente pequena para a capacidade de fornecimento da pecuária brasileira e para a atual necessidade do mercado local, e precisa ser urgentemente aumentada. De qualquer maneira, mesmo tendo de pagar a taxa de importação, o povo lá continua comprando mais mercadoria da gente porque a produção deles não está dando conta de atender a sua freguesia interna. A explicação é que os Estados Unidos têm hoje o menor rebanho bovino da sua história e estão dependendo do produto importado para abastecer o seu próprio mercado, que é um dos maiores do mundo, né? No ano passado, eles compraram do Brasil um total de 189 mil toneladas, ou 94% a mais do que em 2023. A questão agora é saber se aquele senhor lá do cabelo amarelo sentado na cadeira presidencial não vai querer fechar a porteira para a carne brasileira, né? Já a respeito da China, que continua sendo disparado o nosso melhor cliente na praça, com compras de 1.320.000 toneladas no 24 recentemente terminado, a situação atual é bem diferente. O caso é que o mercado está praticamente parado, porque o gigante lá do Oriente Distante está em plena festa do Ano Novo do calendário deles. E aí a população chinesa não pensa nem faz mais nada além de participar dessa tradicional comemoração que movimenta o país inteiro. Agora, em 2025, o dia certo é exatamente o 29 de janeiro, justamente esta quarta-feira agora, quando começa oficialmente o Ano da Serpente. E para a gente o jeito é esperar para ver qual direção esta cobra vai querer andar quando o povo lá quiser voltar a negociar, né? Tendo tantos companheiros espalhados por este país inteiro, a gente fica sempre muito contente de poder receber aqui notícias de como está indo a lida e do que está sendo feito da vida nos rincões e grotões do sertão brasileiro. E se por acaso aparecer no andamento com o serviço alguma dúvida ou consumição no trato com o mestiço, vai ser maior ainda a nossa satisfação de poder ajudar a campear uma solução, encaminhando a questão para a apreciação de um especialista aqui na Conversa com o Analista. E a pergunta de hoje é se existe algum risco de que o novo governo dos Estados Unidos faça mesmo alguma coisa para atrapalhar as exportações brasileiras de carne bovina lá para o mercado deles. Confira a resposta. Fazendo uma análise fria da situação de mercado, nós temos o seguinte, tá? Os Estados Unidos estão começando agora, em 2025, a reconstruir o rebanho bovino, tá? E por conta disso, e em função aí dessa reconstrução, a oferta doméstica não vai ser suficiente para atender o consumo interno, tá? Então, ou seja, a produção norte-americana, apesar do esforço de reconstrução do rebanho, ainda assim vai ser insuficiente para atender o consumo interno. Isso só deve acontecer em 2026, se acontecer. Então, em função disso, o Brasil deve continuar exportando para lá, tá? E a gente pegou um outro indicador a partir dessa pergunta, muito boa pergunta. Hoje nós temos
a maior quantidade de contratos de bovinos vivos, né, desde 2019, na Bolsa, né, na CME. São 148.466 contratos. É a maior quantidade de contratos desde 2019. Então, isso também indica que o mercado precificou a pouca oferta de gado do rebanho norte-americano, tá? Nós não acreditamos, então, no curto prazo, em medidas contra a exportação brasileira de carne bovina. No ano passado, a exportação para os Estados Unidos aumentou mais de 190%, exato 191,2%, o que indicou que mesmo com os aumentos do custo de importação, porque a gente tem uma cota que paga menos imposto e depois uma cota que paga muito imposto. É por isso que a exportação toda acontece concentrada em janeiro. Mas mesmo pagando taxa, ainda assim ficou muito interessante a carne brasileira para os consumidores norte-americanos, tá? E os últimos balanços do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos indicaram que o rebanho bovino inicial de 2025 caiu 1,3% e que, em função disso, a produção de carne caiu 4% em relação a 2024. Mas, como eu disse no começo desse papo cabeça aqui, a gente precisa ficar de olho lá nos republicanos, que eles têm feito coisas bastante horripilantes, né? Então, obrigado pela pergunta. Esse é o cenário a respeito da sua questão. Desejo a você e a todos que nos assistem bons negócios, boa saúde e até a semana que vem. E os companheiros e companheiras boiadeiros que estão aí na frente da televisão escutando esta nossa falação, estão todos convidados para assistir nesta terça-feira, agora mesmo, dia 28, o segundo episódio da nossa série especial sobre cachaça. Neste programa, a gente vai mostrar a importância da mais autêntica bebida brasileira na literatura, na música, nas artes em geral e na própria formação da cultura nacional. É daqui a pouquinho, às 8h30 da noite, viu? Não perca! E estando a jornada que tinha sido combinada já cumprida na sua primeira metade, a gente pede a licença da companheirada para pegar uma guampa de água no rio e volta dentro de instantes, já com a sede matada. Aguarde. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. Conforme já é da sabedência dos companheiros e companheiras que nos dão a honra de ter a sua audiência, nos primeiros dias deste janeiro, que agora já está no seu trecho derradeiro, o aparecimento de um foco de aftosa numa fazendinha da Alemanha foi motivo de um extraordinário assustamento para toda a Europa, que tem conhecimento e lembrança das gravíssimas consequências da febre desgracenta, não só para o setor pecuário, né, mas para toda a economia dos países onde ela aparece. O que deixou o povo lá muito surpreso e assustado foi que o último caso da doença em território alemão foi registrado no já muito distante ano de 1988, ou há nada menos que 37 anos. E as autoridades sanitárias agora estão quebrando a cabeça para entender como é que, depois de tanto tempo, o vírus conseguiu reaparecer. Pois a questão está merecendo também muita atenção aqui no Brasil, porque se ele ressurgiu lá, né, é de extrema urgência garantir que todas as providências sejam tomadas para evitar a repetição desta consumição aqui, né? Pois então, para esticar uma prosa a respeito do que é que pode ser feito para espantar esta assombração, a gente convidou para a nossa entrevista do dia o médico veterinário Fabrício Bortolanza, gerente de Relações Governamentais da Biogênese Pagó, que vai participar do programa falando ao vivo por vias internéticas, diretamente de Curitiba, a capital do Paraná.
Boa noite, Fabrício. Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. É uma grande satisfação receber sua visita virtual. Seja muito bem-vindo aqui no nosso arranchamento eletrônico. Boa noite, Cid. Um prazer estar aqui. O prazer é nosso. Ô, Fabrício, dá para imaginar como é que esse vírus maldito foi se manifestar lá no interior da Alemanha depois de ficar sumido por tantos anos, hein? Pois é, Sidney, quando a gente fala de febre aftosa, eu acho que todo cuidado é pouco, né? Ainda mais em países que não praticam a vacinação como instrumento de prevenção contra a febre aftosa. Nesses casos, eu acho que o serviço oficial se torna ainda mais importante e de uma relevância fundamental para a manutenção do status sanitário de cada país. Agora, desde o ano passado, né, o Brasil não vacina mais o seu rebanho contra a febre aftosa. Falando tecnicamente, por que é que esta decisão foi tomada pelas autoridades sanitárias brasileiras? Ok. Essa decisão foi tomada com relação às expectativas comerciais. Espera-se que a carne tenha uma valorização maior e se alcance mercados mais importantes que pagam melhor ao produtor, mercados que não vacinam mais contra a febre aftosa, carnes que vêm de países que não vacinam contra a febre aftosa. A tendência é que, galgando esses mercados maiores, mais importantes, digamos assim, em termos de vista de valorização da carne, se possa ter um retorno maior quanto à venda desse produto. Agora, Fabrício, sem a aplicação da vacina, né, o nosso rebanho não está desprotegido em relação a esse vírus espalhador de desgraça? Olha, a vacina é importante, a vacina foi muito importante. Eu me arrisco a dizer aqui que o Brasil só conseguiu alcançar o status de zona livre de febre aftosa sem vacinação, graças a uma vacina de excelente qualidade e graças ao rigoroso controle de qualidade que o Ministério da Agricultura exercia sobre o produto. Isso foi de fundamental importância para alcançar o status. Agora, a vacina contra a febre aftosa é um instrumento importante, sim, mas ele é um dos instrumentos de controle e erradicação da febre aftosa. Neste caso, os serviços de vigilância e serviço veterinário oficial se tornam ainda mais importantes para manter o estado sanitário brasileiro. Então, tira-se a vacina, incrementa-se o serviço veterinário oficial, um serviço que a gente espera ser bastante eficaz e rápido na detecção da doença. Mas se o pecuarista quiser ter certeza, né, de que o seu gado não vai ter a doença, ele pode vacinar por conta própria, Fabrício? Não, infelizmente não. Tem uma regulamentação já federal proibindo a compra e aplicação da vacina. Eu acho até que não se encontra mais vacina em nenhuma revenda porque está proibida até de armazenar essa vacina. Então, esse controle, essa ferramenta passa a ser esse ônus do controle da febre aftosa dessa ferramenta passa a ser do Estado, né? Então, o Estado fica responsável pelo controle juntamente com o produtor. Quais são as principais medidas de prevenção que o Brasil tomou para evitar a volta da aftosa? Quando se fala em medida de prevenção, agora que a gente não tem mais a vacina como um instrumento de consecução do PENEFA, o Serviço Veterinário Oficial precisou ser mais capacitado, mais treinado, precisou haver maior investimento para suprir a falta dessa vacina. A falta dessa vacina que foi uma opção do Brasil para galgar mercados maiores, se substituiu, então, essa ferramenta pelo serviço veterinário, por uma eficiência maior do serviço veterinário oficial. Agora, Fabrício, o que é que pode, o que não pode passar pela vigilância sanitária nas fronteiras internacionais do Brasil? E eu incluiria também a questão dos aeroportos, né? Exato, exato. Quando a gente está falando muito aqui de serviço oficial, porque realmente ele vai ter uma relevância extremamente importante agora sem a ferramenta que é a vacina. O que não pode entrar nos portos e aeroportos são carnes desprocessadas, ou seja, carnes cruas ou carnes in natura, que a gente diz, né?
É importante ressaltar aqui que não está proibida a entrada de animais ou de qualquer produto que tenha autorização do Ministério da Agricultura. Existe uma regulamentação, existe todo um controle, uma permissão que eu sugiro de quem for importar algum produto de origem animal ou algum animal em pé, propriamente dito, que consulte essa regulamentação, porque a responsabilidade de uma reintrodução de vírus agora é compartilhada entre o produtor rural e o próprio serviço brasileiro. E nessa questão da prevenção, né, qual que é a parte que cabe ao pecuarista brasileiro, Fabrício? Esse é um trabalho que deve ser realizado a quatro mãos, né? Não só pelo pecuarista brasileiro, mas também pelas autoridades competentes. De um lado, o pecuarista brasileiro deve manter sempre a sanidade do rebanho em dia, seguir o protocolo sanitário. A gente sempre reforça de que não é porque não existe mais a vacinação, não existe mais as campanhas de vacinação, que se deve relaxar com o controle sanitário do rebanho, né? Esse controle sanitário do rebanho é o que mantém a vigilância ativa no campo, juntamente com o serviço veterinário oficial, que a gente espera de grande eficácia e rapidez contra isso. Mas o produtor tem papel fundamental, e afinal é o olho do dono que engorda o boi. Então, o produtor tem papel fundamental em detectando qualquer suspeita de algum sinal clínico diferente, que comunica a autoridade sanitária rapidamente. Muito bom. Ô Fabrício, queria agradecer demais a sua participação aqui no programa. Esse assunto é muito importante, né, para o futuro da pecuária brasileira. Queria agradecer a tua contribuição, mandar um abração para você e para todo o pessoal da Biogênese aí. Até a próxima. Muito obrigado, Sidney. Forte abraço. Outro. E veja a seguir, com o setor exportador andando agora numa toada bem mais compassada, no mercado pecuário está todo mundo olhando para o calendário e esperando a virada de mês, porque enquanto o trabalhador brasileiro não receber o próximo salário, a nossa praça boiadeira não vai sair do atoleiro para poder pegar a subida da ribanceira outra vez. O Terra Viva DBO na TV volta já. Aguarde. O companheiro que não tem medo de enfrentar o mercado porque acorda cedo para campear informação sobre a comercialização do gado e está sempre preparado para tocar uma negociação em frente, está convidado para fazer agora com a gente o repasse das notícias a respeito do boi gordo e da variação da sua cotação. E mais uma vez o que tem para ser contado aqui no nosso mercado pecuário. Está todo mundo olhando para o calendário e esperando a virada de mês, porque enquanto o trabalhador não começar a receber o pagamento do próximo salário, a nossa praça boiadeira não vai sarar da atual febre paradeira. De qualquer maneira, com o janeiro já chegado nos seus dias derradeiros, né, o rumo do carretão agora já está variando bastante conforme a situação particular de cada região, tanto em relação à fome de carne da população, quanto à oferta e à demanda por gado terminado. Já a exportação continua aumentando sim, mas agora numa toada bem mais compassada. Conforme a SECEX, a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, nas 4 semanas já vencidas no mês presente, foram embarcadas 143.300 toneladas, com média diária de 8.400 toneladas, ou 2,1% a mais do que no período correspondente do ano passado. O preço médio do produto brasileiro lá no estrangeiro teve uma alta de 11,4% para 5.037 dólares por tonelada. No balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em 18 das 32 regiões consultadas em todo o Brasil, sendo que a balança ficou bem equilibrada, com a arroba caindo em 8 dessas praças consideradas, mas subindo nas outras 10. A lista das arribadas foi puxada pelo sudoeste de Mato Grosso, onde a alta foi geral, com o boi indo para R$ 320 e a vaca para 304, a prazo e ainda para descontar o fundo rural. No sudeste do estado, o macho aumentou igualmente para R$ 320. Em Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, o boi pulou para R$ 312 e a vaca para R$ 294. Em Dourados, o macho melhorou também para R$ 312 e a fêmea para R$ 295.
Em Três Lagoas, a vaca foi promovida para R$ 292. Na mesma direção foi o oeste do Maranhão, com a fêmea avançando para R$ 272. No noroeste do Paraná, quem quiser comprar vaca vai ter de pagar R$ 290 ou mais. No oeste do Rio Grande do Sul, o boi foi para R$ 11,10 o quilo vivo, o que corresponde a R$ 333 por arroba. Em Pelotas, o macho encareceu para R$ 11,05 o quilo, ou R$ 331,50 por arroba. Já no Pará, o mercado andou em rumos desencontrados. Em Marabá, o boi subiu para R$ 292. Mas em Redenção, o macho caiu para R$ 288 e a fêmea para R$ 270. Nas Alagoas, a vaca escorregou para R$ 300 redondos. No sul do Tocantins, o macho foi rebaixado para R$ 298 e a fêmea para R$ 278. No Acre, o boi piorou para a merreca de R$ 255. No Espírito Santo, a vaca desceu para R$ 282. Em Goiânia, capital do Goiás, o macho já não vale mais do que R$ 310 e a fêmea do que R$ 290. No sul das Minas Gerais, o boi desandou para R$ 308 e a vaca para R$ 290. E no Rio de Janeiro, o macho foi cortado para R$ 310 e a fêmea igualmente para R$ 290. Um sol apagado que não arde e não revela se é cedo ou de tarde, ainda deve ter alguma serventia, mas o que não dá para aceitar é um caboclo covarde, conformado com a sorte da nossa freguesia, onde o ódio todo dia fere de morte a alegria, que agoniza na praça e ameaça o futuro dos corações puros, assistida só pelas almas nobres, porém pobres e impotentes. Gentes venenosas, enlaçadas em serpentes, nada sentem, só as atiça as enganosas obras da cobiça. Conforme é da sabedência de todo mundo que nos dá a honra de ter a sua audiência, já está indo para 20 anos que a nossa comitiva pegou essa estrada e começou esta jornada aqui na televisão. E desde então a gente nunca deixou de fazer a defesa intransigente da legítima e verdadeira cultura sertaneja brasileira. Pois é, exatamente com esta intenção que a nossa apresentação de todo dia é arrematada com a recitação destas prosinhas rimadas, de minha própria autoria, que formam um retratinho da vida e da nossa lida no chão do sertão. Aproveitando então a ocasião, é o caso de fazer agora a recordação de que esta produção poética de estética campeira está ajuntada e publicada nos 4 livros da minha coleção Versinhos de Caipira. E quem quiser saber como fazer para comprar um exemplar ou a série inteira, pode falar comigo mesmo no telefone 11 98 224 1807. Repetindo, 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymasco@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. E tendo chegado com a boiada no atalho da estrada que vai para a Fazenda da Ramada, a gente se despede aqui dos companheiros e envereda por este trieiro com o nosso gado, mas já deixa combinado que o nosso próximo encontro para fazer mais uma apresentação do Terra Viva DBO na TV vai ser amanhã mesmo, às 6h30 e às 10h30 da manhã e ainda às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.